Graça e paz, irmãos. Nós estaremos disponibilizando o sermão, a partir deste momento. Eu gostaria que você reunisse aí a sua família e que você seguisse, algumas ideias para você realizar o seu culto aí na sua casa. Primeiro, faça uma oração, reúne todos, faça uma oração, cante um louvor, ouça o sermão. No final, ajunte aí a sua família e faça uma oração por ela, por cada um dos familiares que você tem aí na sua casa. Ore pelos irmãos da igreja e ore também, meu irmão, pelo retorno do nosso culto coletivo. Amém? Eu gostaria de deixar aqui essas dicas para você. E em breve, estaremos novamente de volta. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Todo bom neto gosta muito de ir na casa da sua avó. Você que já foi neto, você que tem neto, você sabe do que eu estou falando. O bairro onde a minha avó morava, aqui na cidade de Bauru, naquele tempo era um bairro rural. A casa da minha avó era uma casa de madeira. Na cozinha dela, irmãos, havia ali um fogão a lenha. E na parte de cima do fogão a lenha tinha um varal cheio de linguiça. A linguiça ficava ali para ser defumada. E devo confessar, era muito gostosa. Uma delícia aquela linguiça quando minha avó fritava ela. Uma pessoa que morou na roça disse que o pai dela tinha um ditado que era o seguinte: a alegria de pobre é o dia em que se mata um porco. Na roça, matar um porco é um sinal de fartura. A banha era derretida num tacho com carne frita, onde a carne era frita, e depois era tudo colocado em latas, e guardado na despensa. Esse era o procedimento de conserva antigamente. Dizem, que o sabor da carne retirada da lata de banha e frita na hora, na mesma banha, dizem que aquele sabor era sensacional. Diz que é um sabor inesquecível, gostoso, Era assim que era feito antigamente na roça, para conservar a carne por mais tempo. A carne era depositada dentro de latas junto com a banha do porco, e ali era conservado, por bastante tempo. É pensando nisso que eu gostaria de ler com vocês hoje Mateus capítulo 5, verso 13. É a continuação do Sermão do Monte, que diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E eu gostaria, irmãos, antes de expormos aqui o que nós temos para tratar com vocês aqui nessa noite, eu gostaria de fazer uma oração com você. Peço a você, aí na sua casa, ore comigo. Amém? Senhor Jesus, nos colocamos aqui nessa noite diante da Tua presença. E nós pedimos a Ti que o Senhor venha visitar hoje as nossas vidas, Pai. Deus amado, nós pedimos a Ti que o Senhor venha fazer nessa noite milagres. E o maior milagre que nós desejamos que o Senhor faça é que sejamos cristãos, que venhamos influenciar com o Teu Evangelho a sociedade onde nós vivemos. Ó Deus amado, que venhamos marcar o nosso tempo com o sabor do cristianismo. Visita a vida deste meu irmão, visita a vida dessa minha irmã nessa noite e trabalha na vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Amém? O sal é um produto muito barato, irmãos.
Por mais pobre que seja uma família, sempre se tem em sua casa 1 quilo de sal. É muito fácil ter acesso a sal, né? É baratinho. O sal sempre foi um produto muito usado pelo ser humano. E ali naquele contexto, né, judaico do primeiro século, quando Jesus está expondo o Sermão do Monte, a gente pode dizer que pelo menos 2 funções principais do sal eram utilizadas ali naquele contexto. E a primeira função do sal, e é que nós utilizamos ainda hoje, né, também, é que o sal ele tem um sabor diferenciado. O sal no mundo antigo, como hoje também, sempre foi usado em pequenas doses para temperar os alimentos. E aqui eu queria que você usasse um pouquinho a sua imaginação comigo. Imagine Jesus Cristo, irmãos, dentro daquele período ali onde ele viveu aqui, dentro da casa dele, indo até a cozinha, se dirigindo a uma mesa e observando a sua mãe cozinhando. Maria ali, né, cozinhando a sua comida. Ali entre os ingredientes havia sempre uma vasilha com sal para dar sabor à refeição. E ele observando e vendo aquela vasilha com sal. Embora o sal não possa ser visto, a sua presença nos alimentos, depois de pronto, pode ser sentida. Uma pequena quantidade de sal, ao entrar em contato com um grande volume de arroz, vai influenciar poderosamente o sabor da comida. O sal exerce todas as suas virtudes exatamente por quê? Por causa da sua diferença. Nada é comparado ao sabor do sal. Quando ele entra em contato com qualquer tipo de alimento, aquele alimento ele não vai ser mais o mesmo. O sal ele é marcante, né? Mesmo em uma pequena quantidade, o sal ele vai influenciar por causa da sua diferença. O sal é diferente. Sabe o que eu já aprendo aqui? Eu aprendo que o cristão é uma pessoa totalmente diferente de todas as outras criaturas humanas. O cristão, por ser semelhante a Jesus Cristo, ele é um ser humano diferente. O verdadeiro cristão é como sal jogado numa carne. Ao se relacionar com as pessoas, o seu sabor começa a penetrar em todos aqueles que estão em contato com ele. Como discípulos de Jesus, irmãos, nós influenciamos poderosamente as pessoas que entram em contato conosco. Se o verdadeiro cristianismo está em mim, eu vou influenciar poderosamente a vida das outras pessoas que entram em contato comigo. O sal precisa estar em contato, irmãos, para ele exercer o seu papel. O sal ele não pode ficar preso dentro do saleiro. A igreja, irmãos, ela precisa ser uma igreja missionária. A igreja, ela não vai influenciar o mundo se isolando do mundo, mas entrando em contato com o mundo, sendo diferente do mundo e penetrando no mundo com a sua influência. A igreja não pode se isolar. A igreja ela precisa se envolver. A igreja ela precisa influenciar com o sabor do cristianismo o mundo no qual ela vive. Por que Deus misturou os cristãos com os homens neste mundo? Vocês foram colocados no mundo para ser sal. E por isso, como cristãos, nós temos que conservar os princípios e os valores do cristianismo. É por isso que nós estamos aqui, para conservar os princípios e os valores do cristianismo na sociedade onde nós estamos. Somos sal da terra. Por que o cristão, Deus colocou os cristãos para se misturar com os homens deste mundo? O cristão não pode perder o seu sabor. O cristão não pode perder o sabor do cristianismo em sua vida.
cristão não pode ser insípido, sem sabor. O verdadeiro cristão, ele tem em si o sabor do verdadeiro cristianismo. E aqui eu quero tratar um outro tema, e eu quero dizer agora a respeito de qual é a segunda função do sal. O sal era usado também como conservante natural. Como não havia refrigerador ou freezer, as pessoas usavam sal para conservar muitos alimentos. Esfregando um pouco de sal na carne fresca faz com que ela demore mais para se decompor. No lugar fresco e seco, a carne salgada dura em torno de 1 mês. No lugar ali, seco e fresco. Na geladeira, por 6 meses. No congelador, uma carne salgada dura até 1 ano. O mundo, irmãos, é caído. O mundo é inclinado para o mal. O mundo, ele é pecaminoso e o mundo, ele ofende a Deus. É semelhante à carne que está apodrecendo. E como a carne apodrece, ela se decompõe, ela se estraga, assim é o mundo, semelhante à carne que está apodrecendo. Cheio de poluição, cheio de impureza. O Senhor Jesus disse que nesse mundo poluído, o cristão é semelhante ao sal. Uma das nossas funções aqui como cristãos é impedir que a tendência pecaminosa se desenvolva. E nós fazemos isso de que maneira? Conservando os nossos valores cristãos. As tendências humanas para o mal devem ficar inibidas com a presença de um verdadeiro cristão. O cristão fiel, através do seu caráter, através dos seus princípios, ele vai influenciar cada esfera da vida humana onde ele estiver em contato. A presença dos cristãos retarda a decadência moral e espiritual na sociedade onde ele vive. Quanto pior o mundo se torna, mais rápido o mundo se destrói. E por isso, irmãos, o mundo precisa urgentemente de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Aqui temos uma advertência, irmãos. Não podemos nos conformar com a pecaminosidade dominante no nosso tempo. E pensando nisso, irmãos, eu queria trazer aqui alguns pensamentos do pastor D.A. Carson. Olha o que D.A. Carson diz. Concordo plenamente com ele. Os cristãos verdadeiros se recusam a roubar os seus patrões sendo preguiçosos no trabalho, ou a roubar os seus empregados sendo gananciosos e mesquinhos. Os cristãos verdadeiros são os primeiros a ajudar o colega em dificuldade e os últimos a dar uma resposta grosseira. Desejam de todo o coração aquilo que é bom para as pessoas e detestam aquilo que é mal. Com honestidade transparente e preocupação genuína, rejeitam políticas desonestas que mancham a reputação do cristianismo. Quando aquilo que não lhe pertence é colocado em sua frente, mesmo o cristão estando numa situação difícil, ele não lança a mão no dinheiro, nos bens e no patrimônio alheio. Ele é cristão. E uma das grandes marcas do verdadeiro cristianismo é a honestidade. Um cristão, ele busca ardentemente aquilo que é decente, aquilo que é justo. E Jesus, ele disse: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você refletir comigo aqui nessa noite. Se você perdeu o sabor do verdadeiro cristianismo,
por não ter cuidado bem e direito da sua própria alma, por ter desprezado as verdades fundamentais do Evangelho em sua vida, vivendo na imoralidade. A minha pergunta é: como você vai influenciar positivamente a alma daquele que não é cristão? A função do sal, irmãos, é conservar os alimentos para que os mesmos não se estraguem. Um sal sem sabor é um sal estragado. E jogar sal estragado num alimento saudável, o que vai acontecer? Vai estragar ainda mais aquele alimento. Segundo esse versículo, o sal que perdeu o sabor, segundo esse versículo, leia ele e pense bem nele. O sal que perdeu o sabor, segundo esse versículo, é lixo. Tem que ser jogado fora. E os homens vão pisar nele. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Que o cristão que perdeu o sabor do verdadeiro cristianismo, ele não está vivendo para o propósito para o qual ele foi feito. Ele está deixando de ser aquilo que ele deveria ser. E o que vai acontecer com ele? Ele vai ser desonrado publicamente por pessoas pagãs e imorais. Quantas pessoas que se dizem cristãs, mas não têm sabor de cristianismo, perdeu o verdadeiro sabor do cristianismo. Elas não são o que deveriam ser. E publicamente, pessoas que são imorais e pagãs desonram elas, porque é sal sem sabor. E aqui eu quero entrar num outro contexto para a gente entender mais a ideia do sal. E no final a gente vai concluir e você vai entender como que isso se encaixa muito bem. Eu quero falar um pouco de cosmovisão cristã. E eu quero começar aqui afirmando o seguinte, que existe um forte conflito entre o ponto de vista do cristão a respeito da vida e também dos demais outros pontos de vista. Nós estamos vivendo hoje num grande conflito de cosmovisões na sociedade onde nós vivemos. O ponto de vista do cristão a respeito da vida, ele está em conflito direto com os outros pontos de vista a respeito da vida. E é isso que eu quero tratar um pouco aqui com você, que está me ouvindo nessa noite. Olha o que diz um pensador cristão chamado Gary DeMar. Olha o que ele diz, já. O mundo é corrupto, porque as pessoas que vivem nele são corruptas. Onde pessoas corruptas controlam certos aspectos do mundo, pode-se esperar contaminação. Mas o mundo não precisa permanecer em decadência. Quando indivíduos são redimidos, os efeitos da redenção devem se espalhar pela sociedade em que vivem e guiar os seus afazeres. O mundo de pensamento e prática pagã, ele deve ser substituído por pensamento e prática cristã. Os cristãos, eles devem ser conformados pela palavra de Deus e não conformados pelos princípios do paganismo. Então nós estamos vivendo numa sociedade onde existe um forte conflito do ponto de vista a respeito da vida. O ponto de vista cristão e o ponto de vista pagão, secular, outros pontos de vista na sociedade onde nós estamos. E eu como cristão, como que eu devo me conformar? Com o que eu devo moldar a minha vida? Com as Escrituras. Olha o que disse o apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Uma das exigências básicas do discipulado cristão, de seguir a Jesus Cristo, é mudar a maneira de pensar. Paulo dizendo em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, nós devemos levar cativo todo pensamento
para que se obedeça a Cristo. Em outras palavras, irmãos, somos ordenados a ter uma cosmovisão bíblica a respeito da vida. Se você é cristão, o que deve nortear a sua maneira como você enxerga a vida deve ser as Escrituras. Deve ser os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus devem moldar a sua vida. Os pensamentos de Deus, não os valores que são defendidos por uma sociedade moral. Não os valores defendidos por uma sociedade pagã, por uma sociedade que tem como base fundamental o ateísmo. Mas você é cristão. Os seus valores são valores do cristianismo. Ao se expressar publicamente, ao falar a respeito de algo, é a Bíblia que é o seu fundamento, meu irmão. É a palavra de Deus que está influenciando a sua vida. Você tem levado os seus pensamentos, a cativo, ser cativado, ser escravizado, dominado em obediência a Cristo? O que domina os seus pensamentos é a sujeição a Jesus? Pensa nisso. E aqui eu quero usar aqui as palavras de Jorge Grant. Olha o que ele diz, ó. Todo o nosso pensamento, nossa perspectiva de vida, nossa compreensão do mundo ao redor deve se basear de forma ampla nas Escrituras. Então tudo que eu penso, minha perspectiva da vida, a compreensão do mundo, aonde que deve se fundamentar? Nas Escrituras. Deus enviou condenação sobre Israel, porque os caminhos daquela nação não eram os caminhos de Deus, e os seus pensamentos não eram os pensamentos de Deus. Isaías 55:8. Israel ele não mantinha a cosmovisão bíblica. Quando começamos a pensar sobre lei, sobre ética, sobre arte, sobre negócios, amor, história, riqueza ou qualquer outra coisa, sem considerar a revelação divina, a Bíblia, nós também nos tornamos vulneráveis à condenação de Deus, assim como Israel. A cosmovisão bíblica ela não é opcional para o cristão, ela é obrigatória. Se você é cristão, a sua cosmovisão tem que ser bíblica. A cosmovisão que você enxerga a vida, ela tem que ser bíblica. E o que é cosmovisão? Cosmovisão é a maneira como eu e você enxergamos as coisas. Como nós observamos as coisas da vida. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas se identificam como cristãs, mas formam opiniões a respeito da vida, tendo como base para suas ações uma cosmovisão pagã, uma cosmovisão secular, uma cosmovisão que é fundamentada no ateísmo. Sabe o que me assusta aqui, irmãos? A construção de uma sociedade sem Deus, a construção de uma sociedade separada dos valores cristãos. E essa sociedade que tem se construindo, a sua maneira de enxergar a vida sem os valores do cristianismo, tem feito algo diferente. O que ela tem feito? Ela tem paganizado as pessoas que frequentam as reuniões religiosas. O que tem acontecido é que os valores estão sendo distorcidos. A pessoa que frequenta a igreja e que se autodenomina cristã, ela não tem influenciado a sociedade com seus valores cristãos, mas ela tem sido paganizada pela sociedade que nós vivemos. Isso me assusta. Isso me deixa assustado. Pessoas que se consideram cristãs, pessoas que frequentam igrejas, mas na prática conduzem a sua vida por pensamentos pagãos.
Estamos entrando numa era pós-cristã, irmãos. A maior parte do contexto cultural do Ocidente, apesar de frequentar igrejas, não confia mais nos valores do cristianismo. Pessoas frequentam igrejas, mas na prática não confiam nos valores do cristianismo. As verdades cristãs não é mais a base para a expressão pública delas, e nem para a conduta moral delas. A sociedade pós-cristã, essa sociedade pós-moderna e pós-cristã, além de resistente aos valores do cristianismo, tem rejeitado qualquer noção de verdade absoluta para construir, as suas ideias. É uma sociedade em que nega a verdade absoluta. É uma sociedade que é resistente aos valores do cristianismo, e muitos cristãos estão abraçando essa ideia. E muitas pessoas se dizem cristãos, frequentam a igreja, mas de verdade constroem suas vidas com valores pagãos. Constroem suas vidas como se Deus não existisse. Vivem uma vida de qualquer jeito. A impressão que dá é que Deus não existe. A impressão que dá é que o que o pagão ensina, hoje como valor, a gente abraça. Negociamos as verdades essenciais para poder manter uma boa amizade? Não. O verdadeiro cristão está em choque contra todo tipo de cosmovisão que não combina com aquilo que o cristianismo defende. Os cristãos devem entender o choque das cosmovisões que estão mudando a face da nossa sociedade. Charles Colson, ele diz o seguinte: devemos estar preparados para responder quando as pessoas se tornarem desiludidas com as suas falsas crenças, com os seus falsos valores e começarem a buscar as verdadeiras respostas. Devemos saber não só qual é a nossa cosmovisão e por que acreditamos nela, mas também defender a nossa cosmovisão. Se você é cristão, tá? Você não conhece a Bíblia, você tem que rever se você é cristão. Se você é cristão, você não sabe o que a Bíblia diz a respeito das coisas da vida, você não conhece a cosmovisão cristã, o que o cristianismo defende, e você não coloca isso como base para a sua vida, reveja, faz uma análise. Vê se realmente por meio da vida você tem sido cristão. Não basta frequentar a igreja, frequentador de igreja tem um monte. Estou perguntando se você é cristão, porque a mente do cristão é uma mente cristã, e a mente dele, ele é transformado pela renovação do seu entendimento quando ele coloca as escrituras como o valor máximo da sua vida. E Charles Colson, ele diz mais ainda: também devemos ter entendimento das cosmovisões que são contrárias, porque as pessoas acreditam nela. Somente então a gente vai poder defender a verdade de maneira encantadora e persuasiva. Precisamos entender qual é a cosmovisão cristã e quais são as cosmovisões diferentes do cristianismo, E somente assim a gente pode defender a verdade cristã, de maneira encantadora, persuasiva, porque as pessoas hoje estão sedentas da verdade. As pessoas hoje, elas precisam entender o que realmente é verdade a respeito da vida. E se nós somos cristãos e acreditamos que o cristianismo é a verdade, que as pessoas precisam conhecer, nós não podemos negociar os nossos valores, irmãos. Deus quer, através do cristianismo, influenciar todos os lugares. Por isso o cristão deve se envolver na vida humana como um todo, para influenciar o todo da vida humana com o sabor do verdadeiro cristianismo. Quando nós somos regenerados pelo poder do Evangelho, irmãos, a Bíblia se torna um óculos por meio do qual nós enxergamos a vida. E nós começamos a pensar com os pensamentos do nosso Criador. O Evangelho, ele regenera o cristão. Quando o cristão é regenerado, a pessoa é regenerada pelo poder do Evangelho, o óculos que ela começa a usar para enxergar a vida agora é os óculos de Deus, e os óculos de Deus é a Bíblia Sagrada.
O óculos que você utiliza hoje para enxergar a vida tem que ser a Bíblia. Ela é a revelação de Deus. Ela é o manual que Deus nos deu. Os valores do cristianismo têm que controlar a sua vida. Você é cristão. Você não pode negociar os valores do cristianismo. Se você está negociando os valores do cristianismo, eu preciso conversar com você aqui nessa noite. O sal que perdeu o sabor é um indivíduo que não se caracteriza nem como cristão e nem como pagão. É isso que Jesus está dizendo. Para que serve um sal que perdeu o sabor? Né? O sal que perdeu o sabor, na vida, ele não está se caracterizando nem como cristão e nem como pagão. Gente, eu não caio nessa besteira de imaginar que porque você frequenta a igreja você é cristão. Não, cristão é sal. E sal, ele tem sabor. E sal, ele conserva para que a poluição decadente não corrompa a vida dela e a vida das outras pessoas. Sal tem poder de preservar. Então, irmão, eu tenho algo para dizer para você. Seja sal, meu irmão. Não negocie os princípios. Não podemos nos esconder, irmãos, e negociar os nossos princípios. A diferença entre os nossos valores e os valores pagãos tem que ficar evidente. Se não está ficando evidente, é porque a gente tem perdido o nosso sabor. Alguém que se autodenomina um cristão, mas não tem os valores do cristianismo em sua vida, a minha pergunta, ela tem que ser feita. Ele é sal? É luz nessa sociedade pagã? É diferente, irmão? É marcante? Tem sabor de cristianismo? Vou perguntar de uma forma mais direta para você que está me ouvindo hoje. Você tem sido sal? Você é sal? Você tem conservado os valores cristãos? Você tem um sabor do cristianismo em você? Esses valores são caros, irmãos. Os valores do cristianismo é muito caro. Sabe por que é caro? Porque custou o sangue do nosso Salvador. Quando você não é sal, você está desprezando o sangue de Cristo. Custou caro para que hoje a sociedade pudesse ter sal nela. Então minha pergunta é, você é sal? Até onde você está disposto, irmão, a defender os valores do cristianismo? A sociedade onde você vive, até onde? Até onde? Essa sociedade do politicamente correto não combina com o cristianismo. O cristianismo tem sabor. O cristianismo, ele confronta. O cristianismo, ele influencia. O cristianismo, ele conserva. A nossa sociedade é uma sociedade decadente. Você é cristão. Se envolva na sociedade em todos os aspectos da vida. Mas você tem que ser sal. Amém? Tem que influenciar. Na sequência, daqui a alguns dias, nós iremos pregar sobre o ser luz do mundo. Amém? Eu queria, nessa noite, orar com você, meu irmão. Talvez você tenha se sentido mal, ao ouvir esse sermão. Quero dizer para você que Jesus Cristo, ele transforma. Jesus Cristo, ele opera milagres. Nessa noite, a minha oração vai ser essa. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor faz aquilo que é impossível. Esse meu irmão, ele está vivendo uma luta na vida dele nesse dia, essa minha irmã também. Nós vivemos numa situação, numa sociedade que tem tido conflitos de valores. Nós somos cristãos, nós não negociamos os nossos valores. E nessa função de ser sal, o Senhor nos colocou para ser sal. Eu te peço aqui nessa noite que o nosso cristianismo tenha sabor de cristianismo. Que nós possamos conservar os nossos valores e não negociar a nossa fé.
Ó Deus, usa nossas vidas em cada área, em cada esfera da vida humana, possamos ser sal e influenciar a nossa sociedade. Nos fortaleça nessa missão que o Senhor nos deu e coloca por terra nesse dia toda a obra de Satanás. Fortaleça esse meu irmão e essa minha irmã para ser sal nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Eu agradeço vocês por terem me ouvido até este momento. Amém? E vamos marcar a nossa sociedade com o sabor do cristianismo. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe vocês.